Boom das commodities de segunda-feira, no meio do mato aqui no Chile. Parece ser que eu estou condenado a morrer no Chile, porque não passei no mestrado da UFPE, Federal de Pernambuco. Eu vou falar sobre isso nesse episódio. Bom, nesse balanço, a boa notícia é que eu tirei 120 pontos no inglês. E como é que eu consegui isso? Lendo, todo dia, lendo notícia. Por aí o Rui Costa Pimenta falou que na juventude dele, isso é uma questão, a gente pode dizer que é um paradigma. Bem ou mal, com ou sem censura, a ciência da informação, ela é só sucesso, cara. Infelizmente eu não entendo tudo, não entendo nada, na verdade, sobre informática, vamos dizer assim. Mas o fato é que, se você parar para pensar, qualquer inovação tecnológica de layout, qualquer coisa que eles inventem, melhora. Você se acostuma, você pode, por exemplo, você pode achar que o Movie Maker do Windows 98 era a melhor coisa, era o melhor editor de vídeo. Talvez se você não tiver internet, né? Agora, com a internet as coisas são muito melhores, né? Por exemplo, o Clipchamp, só um exemplo, né? Como as coisas sempre melhoram. Esse é o paradigma. Na ciência da informação, tudo sempre melhora. E por que eu tô falando isso? Porque o Rui Pimenta falou um tempo atrás que na juventude dele ele não tinha acesso a jornais. Para arrumar um jornal, qualquer jornal estrangeiro, era difícil. Era muito difícil. E eu falo o jornal impresso, né? Então, tudo isso, né? O jornal impresso, de papel, muitos empregos sumiram para sempre, né? Trabalho de gráfica, né? Aí, hoje você pode ler qualquer jornal, quase qualquer jornal, se ele não for... Bom, o negócio do jornalismo é inscrição online agora, né? O que, vamos falar a verdade, antes talvez fosse mais caro e você tinha menos notícias, né? Agora você tem praticamente notícias ilimitadas por algum dinheiro, né? Algum dinheiro. O próprio Diário da Causa Operária, que vamos ler hoje ainda, é de graça, mas você pode contribuir. Mas eu acho bacana, eles fazem um bom jornalismo. O jornalismo necessário, né? Agora, por que eu tô falando tudo isso? Essa digressão querida. Eu adoro digressão, tô nem aí. Digressão. Eu podia estar... Sabe por que eu adoro digressão? Porque digressão é a única prova de que você é um ser humano, né? Um ser humano com acúmulo em humanidades, ciências humanas. Que você tem consciência e tem domínio e seu cérebro está bem. Se você faz uma boa digressão, é sinal de que você é um ser humano, entendeu? Que você é um cidadão, sei lá. Enfim, eu não posso soltar o Milu porque tem um maluco lá, como eu contei pra vocês, do outro lado lá, um cracudo, doido, né? Cracudo procura os... Tudo aqui é doido, né? Aqui não é uma favela, vamos dizer aqui. Aqui, por que não é uma favela? Eu acho que a polícia ainda não permite que isso seja uma favela, entendeu? Será que se isso é bom ou ruim? Quem sabe? Tem o problema da favela são as drogas, né? Sempre tem droga, tiro.
Tem muito tiro lá na... Tem uma... Não exatamente aqui, mas lá do outro lado tem uma favela e tem tiro. Tem tiro não sempre, mas de vez em quando. Todo mundo sabe por quê, né? Porque o traficante não pode contratar uma... Já pensou? Traficante contratando segurança privada? É interessante, né? Será que vale a pena? Acho que eles... Aí tinha que falar que não é tráfico, é, sei lá, cabeleireiro, sei lá. É a precariedade... É a precariedade crônica da América Latina. Só um segundo. Eu não consegui passar. Não consegui passar no mestrado da UFPE. Eles alegaram que foi uma resposta padrão, né? O que é curioso ou chato, né? Porque a seleção do mestrado, e qualquer mestrado em geral, talvez tenha cada vez mais gente, né? Talvez seja cada vez mais concorrido por uma questão de evolução da educação em geral. Mas eles me deram mas na minha disputa era 3 candidatos para uma professora orientadora. Aí a resposta foi uma resposta padrão de uma linha, falando: não há interesse no campo do design para essa proposta. Uma proposta sobre show de drones, sobre uma nova mídia. A questão é, será que o show de drones, graficamente, o show não é design gráfico? Poxa, a UFPE formalmente, talvez, claro, eles possam julgar que talvez eu morreria na viagem com meus cachorros. Talvez eles julguem isso. Pô, então assim, o que eu posso falar? A Europa é mais organizado, né? Tipo, na Europa, eles pedem no edital que você tenha dinheiro para mostrar que você vai sobreviver. Na UFPE, eles não pedem no edital que você demonstre que você tem meios de sobrevivência, mas eles te eliminam, entendeu? Eles te eliminam porque eles, na opinião deles, ou eles acham que o show de drones não é de interesse de design gráfico, ou seja, o show de drones não tem nenhum material gráfico, nenhum material que eu falo, nenhum elemento gráfico, entendeu? Foi isso que eles falaram, ou assim, é uma resposta padrão que fala, não há interesse gráfico eu vou ler. Eu deixei aqui eu deixei nesse canal meu pré-projeto de pesquisa. Aí eu escolhi essa orientadora porque ela tinha bibliografia de antropologia social. Só que eu acho que, justificativa: candidato eliminado. Candidato apresentou o projeto sem adesão à linha de pesquisa ou ao programa. A linha de pesquisa ou ao programa. Entendeu? Assim, então, é uma ou outra. Quando que eu vou saber? Não dá pra saber, entendeu? Exatamente pra não saber. Então, assim, a UFPE não vai pesquisar show de drones, ou se pesquisar, não vai ser eu, entendeu? Porque eu, sei lá,
porque eu sou pobre, entendeu? É isso, porque na entrevista que vocês podem ver também, a professora falou: mas será que você vai conseguir sobreviver sem bolsa em Recife? Eu acho que não é seguro você falar abertamente sobre a quantidade de dinheiro que você tem, onde, e falar detalhes sobre isso, né? Então, tem várias arestas, né? É uma questão com várias arestas de segurança, mas o fato é que a UFPE não considera que o show de drones tenha qualquer relação com o programa de design gráfico. É meio capenga, né? É uma região inteira bastante capenga, né? O que dizer se a capital de um estado importante como Pernambuco, eu poderia dizer que Pernambuco é o pai do Brasil, né? A Bahia é a mãe do Brasil, Rio de Janeiro é a filha maior, né? E São Paulo é o irmão menor. Então, assim, a América Latina é toda fodida, cara. Talvez é por comentários como esse que o Brasil 247 me bloqueou. Porque, assim, não tem nada pra fazer na América Latina, cara. Tem, como eu falei, o show de drones, ele nem chegou direito, né? Ele chegou mais ou menos a Recife no fim de ano, com alguma gráfica, entendeu? Com algum show. Mas que nem o do aniversário de 75 anos do Partido Comunista da China, ou algo assim. Dizem que o show de drones é perigoso, porque tem muito drone caindo, fracassando no ar, né? Mas isso é porque em Vietnã, esse show de drones que fracassou teve muita... Nessa região no Vietnã tem muita interferência de sinal. Então o drone tem muita interferência. Mas enfim, aí diz assim, justificativa: candidato apresentou o projeto sem adesão à linha de pesquisa ou ao programa. E agora, além do mais, aqui são 4 cenários, né? Ou insuficiente para uma pesquisa de pós-graduação. Então são 4 cenários. Pode ser assim, ó: o candidato apresentou o projeto sem adesão à linha de pesquisa e insuficiente para pesquisa de pós-graduação. Essa é uma. Então, a questão... Bom, é isso. A UFPE... Eu fiquei lendo não sei, eu acho bastante fraca a academia em geral, né? Eu fiquei lendo o projeto acho que talvez seja a tese de doutorado da professora. E... não sei, tudo bem. Assim... academia em geral tem muito texto sem conteúdo, entendeu? Muito texto sem conteúdo. Gente que escreve textos eu não sei, é uma espécie de moda. A academia brasileira é controlada pela... Eu vi aí que tem muita gente recomendando o texto do Krenak. Krenak é um índio que agora entrou na Academia Brasileira de Letras. Acho que por uma questão bem microscópica, né? Uma questão microscópica da trajetória da pessoa, do lugar de fala. Porque, por exemplo, a Academia Brasileira não... Então, assim, a academia é uma espécie de... A academia é uma espécie de lugar de peninha, né? A pessoa tem pena. Então, o objeto, a pessoa que
beneficiada pela pena, pela comiseração, ela no fundo ela tem capital acadêmico, entendeu? Porém, na academia brasileira, por assim, o Krenak, eu não li nada dele, mas acho que eu vou ler. Mas assim, pelo que eu percebo, ou por outro teórico, por exemplo, o Foucault, eu tava lendo aí uma introdução, um prefácio do livro de Deleuze dele, Capitalismo e Esquizofrênia. Aí eu li o prefácio de Foucault. Não deixa de ser apenas, assim, o mundo inteiro, né, o Ocidente inteiro, as pessoas se importam muito com o fashion e muito pouco com a responsabilidade, né? Por exemplo, esse cachorro Tommy aí é um cachorro que é muito perigoso. Ele não é mais perigoso que o presa canário, mas só para você ter uma ideia, aqui na América do Sul inteira, a única pessoa que pode ter um cachorro perigoso como esse sou eu, porque eu sou responsável materialmente, entendeu? Eu nunca vou assassinar um cachorro como esse, nunca vou abandonar um cachorro como esse só porque ele é muito perigoso. Eu sou a única pessoa responsável na América do Sul inteira. Aí, o povo fica lendo o Krenak. O Krenak, ele nunca vai ter um cachorro assim, como esse, ó. E eu não fico mostrando ele pra intimidar ninguém, mas aconteceu. Veio aqui, é um cachorro de caça, não é um cachorro de guarda contra ser humano. Por isso que ele não é tão bom assim pra vida moderna nas cidades, né? Eu acho que eu errei de professora. A professora realmente era... O texto dela é um texto que não diz quase nada. É um texto que nas entrelinhas fala que ela tem algum capital de peninha. O capital de isso aqui se chama, na psicologia, passivo-agressivo. A academia passivo-agressiva. Entendeu? Passivo-agressivo. Então, eles têm o controle da academia, quem? Gente que escreve uns textos que não valem nada, entendeu? Gente que não tem claro o objeto de estudo deles, entendeu? Meu objeto de estudo seria o show de drones, porque no design gráfico, o show de drones é um novo suporte, entendeu? E tem considerações acadêmicas, né? Tem considerações, digo, do público. Meu foco seria no público. Mas enfim, então assim, ó, a Academia de Pernambuco não está se importando com o show de drones. Enfim, é muito inacessível, né? Você tem que escrever uns textos assim de... o que o Foucault falou na introdução do Deleuze e do Guattari, Capitalismo e Esquizofrênia, que você não tinha que tinha coisas... Bom, é uma abordagem superficial da performance. O Foucault viveu na França, no seio do imperialismo. Então a única coisa que sobrou para a esquerda francesa, eu acho que foi o fashion, a roupa, né? Sei lá. Ele falava assim, você não tem que se vestir dessa forma. Você não tem que achar que você é tal coisa. Achar que você é, entendeu? Essas abordagens
deprimentes, né? Abordagens assim, porque a questão da performance, né? A questão do... Isso não é nada, cara, entendeu? Assim, você vai ver assim, talvez no Chile, no Brasil, isso seja mais evidente, onde tem muito assassinato, onde tem muita gente morrendo de fome, etc. Se você se veste de alguma forma, isso não vai te alimentar, cara, entendeu? Se você se veste, se você não se veste, se você tem uma moda, outra moda, uma marca de roupa, outra marca, você vai continuar morrendo de fome, cara, entendeu? Então tanto faz. Tanto faz. Não é bem isso. Na verdade, de certa forma, quem estuda a questão da roupa é a polícia, entendeu? É a polícia estuda. Mas as aparências enganam, né? A própria polícia. Enfim, ó, o que eu posso falar sobre a antropologia social, o materialismo? É que o sul global, países como Chile, Brasil, o Chile, sobretudo, que eu ainda vou falar quarta-feira, o Chile foi uma neocolônia, como a Dilma Rousseff diz. Não tem educação pública aqui. Tem uma espécie de FIES, ProUni, uma espécie de ProUni ou FIES, mas não tem universidade pública. Não tem. A universidade pública é, como eu estava falando, a complexidade do sul global. É a camada, a elite chilena, que eles de fato, eles adotaram 100%, a gente assim, sei lá o que, 3% da população do Chile, o resto é tudo morto de fome no Chile, cara. É tudo delinquente, gente que nunca vai ter um emprego. 97% da população no Chile. Agora, 3% da população, eles estão completamente alienados do povo no Chile. Completamente. E eles adotaram uma cultura norte-americana, uma cultura de universidade como um clube de putaria, entendeu? Um clube de anarquismo. Não há qualquer esperança no Chile, cara. Eu acho que eu vou votar nulo. Talvez eles me chamem pra fazer o trabalho da fiscal de mesa, de mesário. Eu vou votar nulo, mesmo sendo mesário. Eu vou gravar isso aí. Eu vou gravar, vai ser muito engraçado, cara, porque a esquerda, a sociedade chilena, eles fracassaram na grande revolta de 2019. Teve uma proposta aí de financiar publicamente as supostas universidades públicas, financiamento público, mas tudo isso fracassou, né? Então assim, o que sobrou, agora eu fico vendo os posts, as publicações do governo, falando do Boric, falando que alguma coisa melhorou, entendeu? Eu fico vendo o que será que melhorou. É uma miséria total, cara. É uma miséria total ao ponto de que talvez Piñera fosse melhor, cara. Porque o Chile, enquanto país neocolônia, especializado na miséria, né? Especializado na miséria Pra você ter uma ideia, aqui no Chile, a situação é tão precária que o restaurante popular, qualquer garotinho da vida, restaurante popular, não é do governo, é da igreja, entendeu? Da igreja. Então o Brasil, de certa forma, o Brasil é melhor que o Chile, entendeu? Não tem pra onde correr. O Brasil é melhor que o Chile.
E a professora Cris Ibarra, da Universidade Federal de Pernambuco, enquanto designer gráfico, ou não sei se ela é designer gráfico, ela acha que o show de drones não é uma questão do design gráfico. É isso. Aí eu vou tentar com outra professora, né? Eu vou tentar com a professora Oriana, que pelas escuridões da academia brasileira, assim, a academia brasileira, eles acham que seguindo o exemplo do Chile, vai ter alguma coisa boa pela frente. Vai ter alguma coisa boa. Então assim, o que sofre, o que é prejudicado, o que é sacrificado é o design gráfico, entendeu? Eu vi hoje de manhã uma publicação sobre o fracasso do show de drones em Vietnã. Então assim, na minha opinião, muita gente já percebeu que se você faz um videomapping ou um show de drones, as pessoas começam a pensar mais, as pessoas começam a exigir, as pessoas começam a se exaltar, né? As pessoas começam a exigir maior qualidade na informação, né? O que não acontece em privado, né? Então assim, talvez Foucault seja interessante para mim, porque Foucault falava muito do público e o privado, né? Da questão da sociedade moderna. Então, talvez eu errei de professora, né? Simplesmente. Agora, a minha proposta inicial, essa proposta que eu não consegui emplacar, o foco era no público. Como na questão do público, se o público começa a ter mais ideias, entendeu? Se o público, ao ver um videomapping, ou eu achei uma tese de doutorado da USP, eu acho que eu vou procurar a USP também, mas o meu problema é que realmente eu acho que é muito difícil sobreviver em São Paulo. Esse é o meu grande problema. Na Unicamp também tem um mestrado e doutorado em multimeios, que para mim seria perfeito, né? Não tem seleção remota, não tem seleção online. Eu achei uma tese na USP, uma tese de doutorado, sobre artes públicas. É isso, se você tem uma arte pública como videomapping, o show de drones, a primeira coisa que o povo... Eu acho que assim, o ser humano, ele naturalmente é inclinado, talvez não todos, mas vamos dizer assim, metade do ser humano, metade das pessoas, se as pessoas não sofrerem um genocídio, né? Se os criativos de uma sociedade não forem eliminados, mesmo assim, ó, se um for criativo e ele tiver um irmão que não é criativo, isso aconteceu no Chile, né? No Chile eles tentaram eliminar toda a esquerda e eles acho que conseguiram, viu? Como eu falei, né? Até a elite chilena, depois do Pinochet, a elite chilena, eles compraram 100% os modos de vida, a ideologia, tudo dos Estados Unidos. Tudo. Essa onda de que se você vamos dizer, se você é um jogador de futebol, você tem que ter um estilo de vida determinado, e isso é muito importante. A sua roupa, o seu estilo de vida, os seus objetos, entendeu? Isso é uma questão norte-americana, né? Isso talvez funcione nos Estados Unidos, não no Chile, entendeu? Não no Chile. Isso não funciona no Chile, porque aqui é a miséria total. Então assim, é isso. Eu vou continuar tentando isso com outra professora, né? Com a professora Oriana. E na verdade, depois que eu vi a inscrição, depois do resultado da inscrição, a professora Oriana ficou sem
sem candidato. Então, próximo ano, talvez mais gente como eu perceba isso e procure a professora Oriana também, na UFPE, por uma questão de concorrência, né? Eu achei interessante a professora Oriana também no começo, fiquei na dúvida. Agora, o que eu achei estranho, e eu achei que ela não ia gostar da minha pesquisa, é porque eu acho que até fui pesquisar o tipo de arte que ela é artista também. Então, a arte que ela fazia era uma arte meio minimalista, entendeu? Meio etnográfica, não sei. Então, e talvez o meu objeto de estudo, as artes públicas, né, os novos formatos, depois do cinema, do pós-cinema, do videomapping, do show de drones, talvez seja uma questão por separado, talvez seja um objeto meio difícil, porque é como se não tivesse acontecido, né? É como se não fosse um objeto que você um objeto permanente, homogêneo, né? Não é homogêneo como a televisão, o celular. Mas eu acho que tirando a questão as limitações tecnológicas, né? É uma questão assim ontológica, mas enfim, eu acho que errei de orientadora. O Chile, agora voltando às considerações objetivas de por que é tão ruim morar no Chile, porque aqui é tudo muito caro, a passagem do ônibus é muito cara, não tem universidade pública. Eu passei no mestrado aqui na Universidade de Valparaíso, mas não tem nada, eu não consegui nem o ProUni. O FIES, acho que nem o FIES tem FIES, entendeu? Enfim. E assim, o que eu faço eu pego esse dinheiro tem uma espécie de bolsa de alimentação. Eu pego essa bolsa de alimentação e compro só arroz, o arroz mais barato para esses cachorros aí. Talvez eu já tenha 1 ano de arroz. Mas é isso, a miséria absoluta. Eu também volto a repetir, eu não vou falar quanto dinheiro eu tenho no Brasil, mas no limite, como eu sempre vivia, eu acho que eu conseguiria sobreviver 2 anos. Aí as professoras diriam, mas com esse dinheiro que você tem aí, eu não pago nem a minha fralda geriátrica. É a questão da classe social, mas assim, o que é sacrificado aqui é o design gráfico. O design gráfico, quem pesquisa o show de drones é a Suíça, a Coreia do Sul. Na minha opinião, acho que eu vou começar a procurar emprego nesses lugares lá, entendeu? Eu tirei 120 pontos na prova de inglês do Duolingo. Aí o que me resta não sei. Eu de certa forma acho que tentei, né? Eu morei aqui no Chile, morei no Brasil, tentei sobreviver, consegui sobreviver. Tem um cachorro que sou a única pessoa na América do Sul inteira que pode ter um cachorro como esse aí. Eu acho que se eu tivesse um presa canário, qualquer cachorro que o povo não consegue, entendeu? Eu consigo, eu acho. Mas assim, vai chegar uma hora que eu vou ter que ir embora para um país desenvolvido. Eu vou dar risada, cara. Eu vou dar risada do Brasil, porque eles acham que o Chile é o modelo. Eu vou dar risada, porque a Academia Brasileira acha que a covardia, a mentira, entendeu? A mentira de dizer que design gráfico não é relevante, que show de drones
não faz parte do design gráfico, é tudo covardia, cara. Pra mim, ó, próxima eleição aí no Brasil, talvez tudo isso se acabe, entendeu? Eu vou dar risada. Eu vou ver minhas chances aí nos países desenvolvidos, porque infelizmente o desenvolvimento o subdesenvolvimento no Brasil é uma questão maior ainda, entendeu? Maior do que design gráfico, do que a verdade, entendeu? Enfim, eu vou tentar só mais uma vez na UFPE. Eu vou ver se a professora da Artes Públicas, o que ela fez da vida depois da tese dela, se ela é professora da USP. E talvez eu vá pra USP também, aí penar junto do PCO. Assim, eu escrevi PCO na minha... Eu falei do Rui Pimenta, falei qual o nome dele? Elias Jabor. E assim, a academia pernambucana, eles preferem ficar, na minha opinião, não sei, analisando origami, analisando, não sei, figuras de barro. Eles vão se fuder, cara. Vai acabar, entendeu? Vai acabar a academia de vocês aí.